Bem-vindos todos vocês a mais um Diálogo Espírita. Como nós anunciamos há 2 programas atrás, hoje nós vamos retornar ao tema livre sobre sexualidade. Naquela ocasião, nós tratamos em termos gerais dessa energia criadora, cuja fonte está na própria alma e não no corpo físico, como muita gente pensa. Hoje nós vamos examinar em mais detalhes a responsabilidade que cabe a homens e mulheres no uso dessa energia. Com subsídios retirados das obras psicografadas por André Luiz e Emmanuel e dos trabalhos do psiquiatra espírita Jorge André dos Santos, nós veremos que pela lei de causa e efeito, todo abuso cometido nessa área, e hoje está difícil alguém que escape desses abusos, trará consequências futuras morais e espirituais. Nessa área nós necessitamos de muito equilíbrio e maturidade para não resvalarmos em condutas causadoras de graves prejuízos para o nosso futuro, para a atual reencarnação e para as próximas. Amor, paixão e sexo, este é o nosso assunto do tema livre que começa agora. Prezadíssimos amigos, nosso tema livre de hoje, amor, paixão e sexo, é uma continuação do que nós vimos há 15 dias atrás, quando nós abordamos alguns aspectos gerais sobre a sexualidade e vimos que a sexualidade é uma energia que provém da alma, do espírito, com manifestações no corpo físico, né? E aí todos os reflexos do emocional, etc. Comigo aqui a Maria Ana e o Humberto, que vão comigo aqui, a gente vai tentar trocar em miúdos, trazer algumas outras informações para vocês. Emmanuel, no prefácio do livro Sexo e Destino, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz que o amor é a essência do universo, que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante, esclarecendo, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Na mesma obra, o instrutor Félix, passando informações para Emmanuel, diz que o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana. Qualquer ligação sexual, engendra sistemas de compensação vibratória. Todo desmando sexual, danificando consciências, reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Ninguém causa prejuízo ao outrem sem embaraçar a si mesmo, criando certo ônus kármico no próprio caminho. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, também através da psicografia Mediunidade do Chico Xavier, diz que o sexo reside na mente. Nós vimos há pouco, falei que reside na alma. Podemos tomar como sinônimos aqui, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida. E, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Bem, gente, partindo dessa introdução, será que vocês poderiam nos conceituar aqui? Eu vou separar um pouquinho, pediria então para o Humberto conceituar para nós sexualidade e sexo, nós já vimos um pouco sobre sexualidade, e depois a Mariana fala um pouco da diferença de paixão e amor, que são coisas bem distintas. Humberto. Então, sexualidade seria um conceito baseado na atração sexual e afetiva principalmente, né? Então, a sexualidade ela é um traço muito íntimo de cada um. E ela, nesse universo da sexualidade, ela engloba as sensações, as emoções e uma parceria, vamos dizer assim, um conluio entre dois seres, né? E não é necessariamente ligado ao sexo em si, né? Porque há casais com longa idade, já a idade avançada, que já não sentem mais a necessidade física do sexo, mas eles têm uma sexualidade.
que é toda aquela união, que é a troca de afeto, a troca de carinho, o apoio que um dá ao outro, tudo isso forma a sexualidade, que, como você disse, está na mente, né? Uma energia, é um sentimento, um valor íntimo de cada um de nós e que os semelhantes se atraem, né? É verdade, bem colocado, porque realmente a gente entende que nós, no estágio espiritual que nos encontramos, possuímos as duas polaridades, a masculina e a feminina, elas se complementam. É por isso que, apesar de algumas novas formas de constituição de casais, etc., mas em princípio há esse complemento, no mínimo, é facilitado pela polaridade masculina com a polaridade feminina. Então, mesmo casais numa situação como essa, elas sentem atração e se complementam através da amizade e das trocas afetivas. E você, como é que você pode explicar para nós aí, para não confundirmos mais paixão com amor? São coisas bem distintas, né? A paixão é um desejo, né, incontrolável por algo ou por alguém. A paixão, ela tem o seu malefício quando ela nos domina. Quando nós perdemos ali o conceito, a ideia, né, do certo e do errado. Nós somos guiados por um desejo que nos tomam conta e nos leva a caminhos que, em sã consciência, através da razão, nós não faríamos. Já o amor já é um sentimento de carinho e bem-querer que nutrimos pelo outro. É o cuidado, é a responsabilidade, é o respeito, né? Então esse é o amor, é um sentimento que nos faz crescer, que nós pensamos no bem do outro. Então ele é compartilhado. No egoísmo está a paixão, né? Então a paixão é movida pelo egoísmo, é pela minha satisfação. A paixão é um instinto natural. Ele está em todos nós, inclusive lá Kardec, na questão 907, né, feita essa pergunta, e os espíritos vão responder que o que tem na paixão que atrapalha, vamos dizer assim, é o abuso, né? E quando nós nos deixamos ser guiados apenas pela paixão. Porque a paixão, o termo paixão, ele é bastante abrangente. Existe a paixão positiva, a paixão pela profissão, a paixão por uma arte, né? Mas realmente a paixão é o exagero do amor. As pessoas têm amor pela arte, têm paixão pela arte, quer dizer, elas vão além. São as pessoas quase fanatizadas. E em termos de sexualidade, a gente vê que a paixão ela se manifesta ou na juventude ou num primeiro contato que as pessoas, mesmo em idade um pouco mais madura, às vezes iniciando uma nova relação, e ela vem com toda aquela força. É uma coisa bastante impetuosa e que foge ao controle. A pessoa fica meio enseguecida, ela não raciocina direito, ela é empurrada por aqueles impulsos de posse, do contato físico. Por esse lado, o amor já é uma coisa mais madura, mais duradoura, né? E por isso que a gente diferencia. E a paixão tem muito a ver, inclusive, com o metabolismo, com a fisiologia orgânica, por causa dos hormônios, etc., especialmente na adolescência, no início da juventude, né? Agora, Jorge Andréa, que eu citei na abertura, já desencarnado, mas foi um grande estudioso da doutrina espírita, viveu mais de 100 anos. Jorge André dos Santos era psiquiatra, médico psiquiatra e espírita, pesquisador, estudioso e autor de vários livros. E no livro Forças Sexuais da Alma, que eu tenho aqui em mãos, mas depois eu vou ler um pedacinho daqui direto, mas por enquanto basta ver o que ele diz aqui, ó. Quando o relacionamento sexual representa apenas encontro superficial e simples descarga de energias, o resultado ficará na superfície, na zona física, sem atingir as forças profundas da alma, porque suas finalidades foram superficiais e sem a construção espiritual que o amor sério e harmônico propicia. Antes de passar para vocês comentarem em cima disso aí, eu só queria dizer que os espíritos, em outros trechos, eles explicam
que, por exemplo, mesmo no ato sexual, quando há um envolvimento afetivo, o amor não é movido apenas pelo egoísmo, como a Mariana citou, existe uma grande troca energética, inclusive perceptível pela mediunidade, pela vidência posteriormente, como há um entrelaçamento de auras, por exemplo. E isso faz muito bem, é saudável, totalmente saudável isso para o casal, quando feito nessas bases de honestidade, de respeito, de troca realmente afetiva, de interesse, de buscar o bem-estar também do parceiro. Então, Humberto e Mariana, com base nessa declaração aqui do Jorge Andréia, o que a gente pode falar dos encontros fortuitos, né? E o sexo descomprometido? Vocês acham que isso, em face dos tempos atuais, né, é uma caretice? Se recomendar, por exemplo, a monogamia, a gente vai já falar logo depois sobre infidelidade. O que temos hoje? São tempos modernos ou permissividade? Essa pergunta fica para vocês responderem depois do nosso breakzinho. A gente volta já. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. Preparando as malas para a grande viagem. O Trabalho dos Mortos e a partida de Sueli Caldas Schubert. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre sexualidade, sexo, amor, paixão, etc. Antes da nossa paradinha, eu havia lido alguma citação do Jorge Andréia dos Santos, e agora eu pergunto aqui. Eu vou perguntar para a Mariana. Mariana, repetindo mais ou menos a pergunta, em termos de tempos atuais, esse sexo descomprometido, casual, caracteriza o quê? É uma permissividade ou são os tempos modernos, nós temos que se conformar? Falando em termos de doutrina espírita, né? A gente não está julgando aqui ninguém e também não queremos ser caretas, a gente sabe dos problemas atuais, como é que funcionam as coisas. Mas nós não podemos fugir aos preceitos morais da doutrina espírita, não é isso? Isso. Esses encontros, né, os casuais, nós devemos tomar muito cuidado, porque ele vem caracterizar ali um vazio existencial da pessoa. Por quê? Quando nós simplesmente nos relacionamos apenas pelo prazer, nós estamos ali no momento apenas pensando em nós. É um egoísmo. Nós não estamos preocupados o vínculo que isso pode trazer para a outra pessoa. Porque embora os dois concordem, não, estamos só curtindo, mas sempre um acaba sendo lesado. Então a doutrina espírita vem mostrar para nós a grande responsabilidade nas relações. Então o sexo casual, o sexo apenas de descarga energética, só para satisfazer, ele também traz ali os malefícios do excesso. Traz também um desequilíbrio, porque falta burilar os sentimentos, o amor, o respeito. Nós, então, nesse sexo casual, nós estamos muito próximo ainda dos animais, na parte, né, irracional. E o sexo é respeito, é carinho. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós iremos então manifestar essa energia com quem nós iremos compartilhar. E ela sendo compartilhada assim, à torta direito, é moderno? Não, não é moderno. É um vazio muito grande, é uma falta de amor. É uma falta de perspectiva de futuro. Esquecemos que somos espíritos e que nós temos, né, a eternidade para evoluir. Nós somos espíritos de luz. Eu vou citar aqui alguns tópicos, Humberto, você vai ser o primeiro a falar agora, bem conhecidos da prática sexual, digamos assim, mal administrada. Nós já praticamente entramos no assunto. E eu quero que vocês comentem. Então, um problema aqui, infidelidade, né? Como é que a doutrina espírita, né, enxerga esse problema? Então, a infidelidade, seja ela casual, seja ela contínua, né?
de qualquer forma, ela é um atraso moral, ela é um crime moral contra si mesmo. Porque o infiel, ou a infiel, no casamento, assumiu um compromisso moral, envolveu-se emocionalmente, envolveu pessoas emocionalmente, formou uma família, que é um compromisso nobre, né, um compromisso divino de trabalho aqui, de autorrestauração, de provas, expiações que a gente enfrenta, e de repente essa pessoa simplesmente abandona hipocritamente, assume um papel aqui e outro papel lá, né? Ou seja, se entrega a uma promiscuidade, né? Porque não é só sexual, só do sexo, é emocional também, é dos próprios valores que ela cultiva, que ela demonstra para a sociedade, para os filhos, para o esposo ou para a esposa, e o que ela pratica é diferente daquilo que ela procura aparentar. Então, é um crime que a prejudica moralmente. Com né? certeza. Vai acarretar culpa, né? Vai acarretar os compromissos de todo o crime, de toda a má conduta, vamos dizer. E está lesando o parceiro, né? Isso, como nós vimos aí nos trechos das leituras, não vai ficar impune. A pessoa que pensa que está enganando os outros, está se enganando porque vai ter lá no futuro, de repente, recebendo a mesma moeda. Se não é desse, é na próxima, daí vai lamentar. Não sabe por quê, né? Então, temos que ter cuidado. Sobre a gravidez precoce, com danos à saúde física, psíquica, prejuízo da jovenzinha no estudo, profissão, às vezes é mãe com 12, 13 anos e praticamente, pela sua responsabilidade, vai para o resto do ano com problemas. Então, a gravidez precoce, né? O Brasil, ele tem uma média mundial acima. Então, as nossas jovens estão ficando grávidas, um número assim assustador. E por quê? Falta de informação, falta de acesso educacional, né, de meio social, e também por violência, tanto doméstica, né, abusos sexuais. Então, a nossa adolescente, quando ela fica grávida, ela ainda não está organicamente preparada para uma gravidez. Então, isso aí causa um mal para a sua saúde, né? Isso pode trazer depressões, né? Na parte assim de emocionalmente, a parte psíquica, né? A depressão durante e pós-parto. Também pode trazer, né, a prematuridade do parto. A criança pode nascer com baixo peso, com anemia. A mãe pode ter eclâmpsia, né, tanto na pré como pós. Então, a gravidez precoce é uma questão de saúde pública, não é só a questão sexual, mas é de saúde pública. Nossas jovens, elas têm que ser orientadas, os nossos jovens, não é só a menina, né? O menino também, né? E também com a questão da puberdade ali, da menstruação da menina chegar antes também, mais cedo, inicia-se também uma vida sexual mais cedo e sem nenhuma orientação. Então é necessário que esses jovens usem preservativo, não só para evitar a gravidez, mas também doenças transmissíveis. E o que acontece? Essa jovem vai abandonar os estudos, ela vai acarretar a parte econômica, vai ficar mais pesada, porque vai ter ali todo um desgaste, né, financeiro. E a empresa, ela estiver começando um trabalho, a empresa não contrata, porque também... gera consequências, vai acabar a criança tendo que ser criada pelos avós, e não então é uma série de problemas. Eu digo que nessas circunstâncias, normalmente, a moça jovem que passa por essa situação, ela estraga a vida dela. Apesar da criança, que às vezes é um presente de Deus de qualquer maneira. O Humberto, e um outro problema aqui é a obsessão. Em relação ao abuso do sexo. O abuso do sexo. Quando chega a esse ponto, aí ele já está dominado pelo sentimento de posse do outro, né? Isso já não é mais paixão, não é amor, não é gostar, né? Virou já ciúme doentio. Ciúme doentio, quando chega até a causar o feminicídio, ou
inverso também. Já tem situações de que a mulher acabou tirando a vida do marido, cometendo atrocidades, ou seja, é doentio, né? Quando vira obsessão, assim como a obsessão que a gente conhece no porque espírita, ele exerce uma relação doentia. Ele aprisiona o outro, né? E, em geral, isso acontece, esses dois, vamos colocar um casal, eles já têm compromissos sérios, espirituais, a resgatar. Mas eles se envolvem de novo no mesmo ciclo doentio e não conseguem resolver aquilo. Piorando a situação. Porque aí criam mais situações dramáticas, mais traumas, e que vão levar adiante, né? E tem um detalhe, ele falou aqui sobre a obsessão entre encarnados, o sentimento de posse excessiva e tal, mas existe a obsessão de desencarnados, porque quando durante o sono a pessoa que leva uma vida muito fútil, uma vida promíscua, para usar um dos termos aí, ela durante o sono ela desdobra e ela vai aonde? Ela vai procurar justamente lugares onde ela possa encontrar espíritos afins, e é o que não falta do lado invisível. E durante o dia, esses espíritos vêm ao encontro dela e ficam durante o dia cutucando, insuflando ideias e sentimentos de atos obscenos, pedofilia, todo esse tipo de coisa, está tudo entrelaçado. Porque a população encarnada e a população desencarnada, elas estão sempre se comunicando, sempre intercambiando influenciações e ideias. Então nós temos que entender que a vigilância e a oração é fundamental, especialmente na hora do sono. Pedirmos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que nos protejam para que a gente possa excursionar pelo mundo espiritual durante o sono em boas companhias. Mas para isso nós temos também, durante o dia, não alimentar aqueles pensamentos negativos, porque se a gente ficar pensando no sexo desvirtuado o dia inteiro, não vai ter espírito protetor que dê conta depois de nos salvar, de ir ao encontro desses outros espíritos. Eu queria rapidinho aqui fazer uma leitura ainda do livro do Jorge Andréa, que diz aqui, ó: o cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma que demanda processo individual de cura e sobre esta só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. Ok? Então aqui eu só gostaria um apanhadinho aqui do Humberto, que o que a gente vê hoje é praticamente o império dos sentidos. É o marketing do sexo, nas novelas, em muitos filmes, nas propagandas, nas revistas, nos jornais, na moda, né? Então essa busca incessante, vai sobrar um pouquinho para você comentar, que justamente fala que você colocou lá atrás, que gera aquele vazio, aquela inconsistência, não há um preenchimento, não há plenitude da energia criadora que é a sexualidade. É verdade, é uma pena, porque o ser humano, essa energia criadora, ela é que impulsiona, ela que movimenta e ela que nos faz, então, aprender, a evoluir. E com isso, nós levaremos o progresso não só conosco, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, essa indústria do sexo, esse exagero, só é o atraso do progresso individual e coletivo de todos nós. Então, meus irmãos, esperamos ter deixado bem claro que esse é um assunto muito sério, que tem que ser pensado, estudado, meditado, usado com parcimônia, de uma maneira positiva, construtiva, do uso dessa energia que vai além do sexo de periferia, apenas o aspecto fisiológico, mas nas artes, no humanismo, na religião, nas ciências, nós estamos sempre trabalhando com essa energia chamada sexualidade. Segue nosso programa e até a próxima semana. Olá, amigos. Nosso tema de hoje trata das revelações espirituais. Qual é o critério da ciência dos espíritos, do espiritismo, para analisar essas revelações? Nós sabemos que revelações espirituais aparecem por toda parte. Quando houve o início do movimento que conduziria à formulação da doutrina espírita, por volta de 1850, Allan Kardec se deparou
com muitas comunicações mediúnicas. Ele tinha mais de 3.000 cartas e documentos em determinado período para analisar. E qual é a possibilidade dele saber o que era verdadeiro e o que não era naquelas comunicações? Quando na mediunidade o espírito se materializa, ele aparece, ele pode ser fotografado, ele pode ser até pesado. Esses fenômenos de materialização e outros que a gente chama de efeitos físicos, todos podem ver, os cientistas podem analisar. E em época mais ou menos contemporânea, grandes cientistas analisaram, como William Crookes, Aksakov e outros. Kardec aproveitou essas análises para o estudo dos fenômenos de materialização e de efeitos físicos. Mas e as comunicações psicográficas? E quando o espírito se comunicava por um médium, né, conversando, você até notava que havia alguma coisa diferente, mas era difícil dizer se o conteúdo da comunicação era verdadeiro e se o nome que o espírito dava quando se comunicava era verdadeiro ou não, porque você não tinha como comprovar aparentemente a veracidade da comunicação. Kardec era um cientista, um pesquisador, estava acostumado a usar o método experimental, a estudá-lo na análise das questões científicas. Na ciência em geral, um fenômeno pode ser estudado e pode ser até comprovado quando ele pode ser replicado, quando ele pode ser refutado. Existem técnicas para que a ciência comprove determinados fatos. Mas e numa inteligência livre, como a do espírito desencarnado, sem corpo, que se manifesta onde quer desde que haja condições? Como é que Kardec queria descobrir se o conteúdo da mensagem era verdadeiro, se aquele espírito que dizia ser fulano ou beltrano era realmente aquele? Era difícil. O que ele fez? Ele tentou estabelecer um critério com base científica para analisar essas comunicações mediúnicas. E esse critério tem dois pilares, dois fundamentos básicos. Ele procurou primeiro que as comunicações que ele poderia considerar como passíveis de serem verdadeiras obedecessem ao critério da razoabilidade, que elas não estivessem em contradição com os fatos já comprovados pela ciência, que atendessem ao bom senso, que fossem uma resposta racional para questões e que atendessem à lógica. Então, o primeiro critério que ele usou foi esse. Uma comunicação era razoável que aquele espírito realmente estivesse ali se comunicando, porque o estilo, o conteúdo das ideias correspondia àquilo que se sabia daquele espírito quando ele estava encarnado. Outro critério que ele usou foi do controle universal. Ele submetia as questões a médiuns em todo o mundo, em mais de 1000 centros espíritas que se formaram na época. Ele enviava questões e quando as respostas eram coincidentes, traziam o mesmo conteúdo e além de serem razoáveis, elas eram parecidas em diferentes centros por diferentes médiuns, ele considerou que o segundo critério estaria atendido do controle universal. Estes são os critérios que ele usou e esses são os critérios da doutrina espírita. Portanto, revelação espiritual que seja obtida através de um único médium ou ditada por um único espírito podem até ser verdadeiras, podem ser estudadas em centros espíritas sérios, podem ser aceitas, mas como ponto de fé. Não fazem parte da ciência espírita e não se incorporam automaticamente à doutrina espírita. O cuidado que nós temos que ter, então, se nos dizemos espíritas, é considerar hipóteses até prováveis, as revelações espirituais que atendam à razoabilidade, mas somente o controle universal completa esse critério. Essa comunicação foi dada, além de ser razoável, em diversos lugares por médiuns diferentes, ela pode ser considerada passível de aceitação. Este é o critério de Kardec que nos atende com segurança até hoje. Muita paz.